Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando dos 6 dias da recriação e nós estamos falando do primeiro dia que Deus fez a luz, o primeiro dia dessa recriação, onde vai durar 6 dias e Deus vai estar dando um padrão para nós de como Ele faz as coisas. Então hoje, nós já gravamos um vídeo, falamos um pouco a respeito da luz, mas hoje nós vamos falar das teorias, de onde veio essa luz. Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao 5, vai estar apresentando o primeiro dia, e o primeiro dia está falando da luz, que Deus disse: haja luz, e houve luz. Então as pessoas ficam especulando assim, de onde veio essa luz? De onde veio essa luz? Se você procurar na internet, você vai ver cada coisa louca, você vai ver umas coisas malucas que as pessoas criaram, que as pessoas inventam para poder provar o que é luz, o que não é. O problema é o seguinte, é que existe muita mente humana em coisas que deveria apenas ser vistas com o coração, entendidas com o coração. Por exemplo, se desse esse texto para um índio ler, ele não tem acesso ao hebraico, ele não tem acesso ao grego, ele não tem acesso ao que o comentarista fulano ou beltrano disse, e você dissesse assim: e Deus disse haja luz e houve luz, ele iria crer que Deus fez aquilo de uma maneira simples, de uma maneira muito comum. Mas aí vem os estudos, as pessoas começam a colocar: não, esse texto aqui ele é simbólico, esse texto aqui ele é poético, esse texto aqui ele é descritivo. As pessoas começam a querer colocar técnicas de interpretação na Bíblia onde não requer técnica alguma. Lembrando que a maioria desses cursos de teologia é só para ganhar dinheiro em cima das pessoas e não tem interesse mesmo de ensinar a palavra, e as pessoas saem de lá achando que sabem, mas é ao contrário, elas saem de lá sabendo menos do que elas entrou, porque elas saem de lá cheio de filosofia, cheio de pensamento humano de homens, cheio de técnicas interpretativas que são aplicadas em coisas seculares, e aí aplicada à Bíblia, e é uma confusão terrível, e você vê muitos teólogos que têm muita inteligência falando de coisas que qualquer pessoa simples e humilde entende mais do que ela. É por isso que Deus diz que a gente tem que ser como criança. Se você for como criança, o teu coração for como criança, você está na frente. As coisas de Deus, elas não são compreendidas pela intelectualidade, não requer você ser um grande intelectual para entender a Bíblia, requer simplesmente que você tenha um coração convertido ao Senhor. Então, essas teorias de onde veio essa luz, eu coloquei algumas aqui que tem até relevância, de onde veio essa luz? Luz, tem a teoria de que luz é uma ideia, que quando Deus diz haja luz, Deus estava tendo a ideia de criar a terra. Veja, isso sai completamente de tudo o que eu tenho falado, Deus não está criando a terra, Deus está recriando. E essa interpretação diz que a luz é um entendimento, que Deus deu um entendimento de como Ele faria as coisas. Então a luz é uma ideia, é um conceito, é um entendimento. Isso é uma das maneiras de achar o que é luz, é teoria, o que as pessoas pensam, os teólogos dizem, e aí depois as pessoas replicam o que os teólogos dizem a respeito. Outra é luz, que Deus criou até o 4º dia e depois a colocou na Torá. Então isso aqui é uma coisa mais dos judeus. Muitos judeus acreditam assim, que Deus criou essa luz específica para a criação até o 4º dia, e depois Deus pegou essa luz, porque no 4º dia Deus vai, eles dizem, vai criar o sol, eu estou dizendo que Deus vai restaurar o sistema solar, eles dizem que Deus vai criar o sol já estava
muito tempo antes da recriação já estava criado, já estava funcionando na terra original, e ele parou de dar luz à terra por causa do julgamento e a terra se tornou caótica. Mas eles acreditam que do primeiro dia até o quarto dia Deus tenha criado uma luz especial. E aí muitos judeus que estudam a Cabala, eles acreditam que existem centenas e centenas de luz, e essa foi uma das luzes que Deus criou, ou alguma das luzes que Deus criou, e Deus depois colocou essa luz dentro do Torá. E essa luz tem 613 pontos, assim como tem 613 mandamentos. É estranho, né? A gente pensar nisso. Se a gente pensar só um pouquinho, a gente vai achar o entendimento de que não provém, né? Não tem lógica. Bom, eles dizem também que Deus, primeiro de tudo, criou a Torá, né? A Torá para eles é a palavra. Então, para nós já completamente sai fora, porque para nós a palavra é Jesus, e Jesus não é criado, Jesus é criador. É muito simples, né? Essa Torá veio através de Moisés, muitos anos depois da recriação. Nem existia, mas eles vão dizer, mas existia no plano espiritual. Mas essa luz, ela é física, a terra é física. Deus colocou algo físico em algo espiritual, então uma confusão muito grande. O judaísmo está confundindo muitas coisas, e eles sentem ciúmes dos gentios quando interpretam a Bíblia, porque eles querem ser os donos, né, da Torá, os donos da Bíblia. O Gênesis é deles, como se fosse deles. Então eles sentem ciúmes quando alguém fala algo ao contrário, e eles sempre estão dizendo que é heresia, que é isso, que é aquilo, mas não se enquadra de maneira alguma essa interpretação no que é essa luz, né? 3. Então tem também a teoria aí, tem muita gente falando isso, que a Terra tem luz própria, e alguns estão falando que essa luz é o infravermelho, né? Muitos cientistas aí ligados ao criacionismo, ao design inteligente, né? São ramos da ciência que eles estão debatendo contra o darwinismo, e eles então acreditam que alguém tem um arquiteto por trás. Eles não dizem que é Deus, né? Que não é um criador, mas não é o criador da Bíblia, é um criador, alguém que tem inteligência para criar as coisas como criou. Então é o criacionismo, e dentro do criacionismo o design inteligente. Então muitos estão dizendo que a luz a Terra tem luz própria, né? Outros dizem que a Terra já teve luz própria porque ela já pegou fogo, né? No começo ela era uma bola de fogo. Então tem muita coisa, muita teoria, muita coisa falando, misturando a ciência com a religião. Mas, né, o que a gente entende até hoje é que as estrelas são astros que possuem luz própria, né? As estrelas possuem a luz própria, né? São sóis, né? Planetas não possuem luz própria. Eu não penso que Deus deu uma luz própria para a Terra brilhar, fora a luz do Sol, né? Mas eles sustentam isso, dizem que essa luz é a luz da própria Terra, que a Terra tem uma própria luz, e quando Deus diz haja luz, essa luz que a Terra possuía estava sobre as trevas, ela se dissipou, certo? Os planetas, eles giram em torno do Sol, porque a nossa fonte de luz é o Sol, certo? Então a Lua gira ao redor da Terra, e a Lua é um satélite da Terra, e a Lua, ela também pega a luz do Sol para brilhar sobre a Terra. Então nosso gerador de luz é o Sol, mas eles dizem que a Terra tem uma luz própria, certo? E agora a gente vai olhar para o lado mais teológico. As pessoas, né, dentro do Evangelho, elas creem nessa daqui, ó, na quarta aqui, ó, que Deus é essa luz, que quando Deus disse haja luz, Ele era a luz. Mas se a gente for pensar bastante, a gente vai chegar à conclusão de que no versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Ele andava por sobre as águas, e havia trevas mesmo com o Espírito de Deus aqui.
Ou seja, existiam as trevas com o Espírito de Deus aqui. Alguém vai dizer, não, eu me recuso a crer que onde o Espírito estava havia trevas. Bom, aí você vai ter que achar uma especulação para provar isso, porque a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o que diz a Bíblia. Então, eles vão usar quem crê que Deus é essa luz, que é como se Deus estivesse chegando e aí a luz de Deus brilhou e ficou essa luz de Deus sendo o brilho, certo? Então, eles acreditam nisso, né? A maioria. Mas é difícil acreditar nessa teoria, ainda que ela é muito boa. Eu quero dar umas explicações a respeito disso, mas eu quero ler aqui João 1, né? João 1 que é usado, versículo 4. Eu quero começar do 1, diz assim: no princípio era o verbo, né? No princípio era a palavra, era Jesus. O verbo estava com Deus, a palavra, Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus, a palavra, o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Senhor Jesus estava no princípio com Deus, no princípio de tudo. Não na recriação dos 6 dias. Sim, Jesus também estava, mas no princípio das criações, nas criações originais. Está dizendo, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo, né? E sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, então isso quer dizer que tudo que foi criado através de Jesus, por Jesus, né? A matéria foi tirada de Jesus. Essa terra que a gente pisa é matéria criada em Jesus, através de Jesus, pelo poder de Jesus, extraído de Jesus. A água, todas as outras coisas, né? É isso que está dizendo. Aí está dizendo assim, ó, nele estava a vida, nele, em Jesus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Então está dizendo que essa vida que estava nos homens é a vida que é a luz. Ou seja, a luz é a condução, é o entendimento, é a sabedoria, estava nos homens. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Bom, então se eu for usar isso para dizer que era essa luz aqui, eu creio que há um problema muito sério, porque aqui está falando da luz de Jesus como Salvador. João está tratando de Cristo como o Salvador, e ele estava trazendo à luz as trevas dos homens, e as trevas não compreenderam. Ou seja, o que estava dentro dos homens não compreenderam. E aí João diz que muitos homens amaram mais as trevas e preferiram as trevas do que a luz. Então esse é um dos versículos. O versículo 9 aqui, João 9. Ali estava a luz verdadeira, falando de Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então Jesus é a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então há uma luz da glória de Deus. O homem já nasce, e ele nasce já com a luz de Deus, Deus dando oportunidade para o homem conhecê-lo, o homem saber quem ele é, o homem entender a glória dele. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas não o conheceu. O mundo foi feito por Jesus. Jesus é luz. Mas, né, essa luz aqui não pode ser Jesus, porque viu Deus que era boa e fez separação entre dia e noite. Ou seja, se é Jesus a luz, isso quer dizer que vai ter uma luz contínua, que, como diz aqui, se Jesus chegar, as trevas se dissipam, as trevas não voltam. Mas o que Deus está dizendo aqui em Gênesis 1:3 não é de uma luz espiritual que está dissipando as trevas do pecado, como João está explicando aqui. Ele está dizendo de uma luz literal que dissipa umas trevas literal, e essas trevas, ela não é má, ela é chamada de noite. Não quer dizer que é uma coisa terrível as trevas, não, é uma noite contínua. Então vem Deus e diz haja luz, e Deus separa luz e trevas, e Deus
mantém as trevas na terra e chama as trevas de noite e depois chama a luz de dia. Então não tem como falar que é Deus, porque se essa luz fosse Deus, olha, Deus está na terra para recriar. Então durante esses 6 dias não haveria luz, não haveria trevas, porque se Deus é luz e Ele veio para recriar a terra e Ele vai ficar aqui 7 dias, em 6 Ele vai fazer, no 7º Ele vai descansar, isso quer dizer que não vai existir trevas, porque Ele é luz. Agora o que Deus está fazendo aqui em Gênesis é criar o tempo, criar o tempo, criar o dia e a noite, criar 24 horas, criar minutos, criar segundos, criar o tempo. Então Ele está fazendo a luz e as trevas com esse propósito. Veja, mas o que eles usam também, né, é Apocalipse capítulo 21, 23, né? A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis lhe trarão sua glória e honra. Suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então veja bem, eles estão dizendo que essa luz aqui é a luz de Deus. Esse texto está dizendo da Nova Jerusalém que vai descer do céu ataviada. Essa Nova Jerusalém é a cidade santa e Deus vai morar nessa cidade. Então na cidade, nessa Nova Jerusalém, somente lá não vai haver necessidade de ter sol ou lua, porque a glória de Deus vai iluminar a cidade e o Cordeiro será a sua lâmpada. Está falando só da Nova Jerusalém. Ali não haverá noite, porque onde Deus está iluminando, não há noite. Aqui Deus não está com o propósito de ficar para iluminar a terra, mas Deus está criando um sistema próprio da terra de iluminação. Deus não será a fonte dessa iluminação, assim como Deus será a fonte da iluminação da Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém a fonte da iluminação será Deus, o Cordeiro, mas aqui a fonte da terra não é Deus a fonte da iluminação. Deus está criando uma maneira de iluminar a terra própria para a terra, da terra para a terra. Então, na Nova Jerusalém apenas não haverá a noite, mas em toda a terra, nova terra, haverá sol, haverá lua, portanto haverá dia e haverá noite. Outro texto, esse texto aqui também, Apocalipse capítulo 22, verso 5, está falando da Nova Jerusalém, está dizendo assim: ali não haverá mais noite na Nova Jerusalém, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol na Nova Jerusalém, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. Vejam que o plano de Deus então para a Nova Jerusalém, no fim de todas as coisas, é não haver noite dentro da Nova Jerusalém, não haver necessidade de sol nem de lua. O próprio Cristo será a luz juntamente com Deus. Mas aqui não, aqui é um padrão de dia e noite, à tarde e manhã, o primeiro dia. Então veja que essa teoria dizer que Deus é essa luz, ela não cabe dentro do texto, porque Deus está criando o tempo, está dando uma maneira própria da terra ser iluminada. Então essa ideia ela não bate, porque a manhã e a tarde nesse padrão, ou seja, o primeiro dia houve manhã e tarde, isso quer dizer que houve noite também. Deus chamou as trevas de noite, ou seja, Deus não destruiu as trevas, Deus simplesmente separou trevas de luz, porque só existia as trevas. Então essa luz é a iluminação natural da terra. Deus fez esse sistema de iluminar para iluminar a terra. Então essas teorias, ainda que algumas delas sejam boas, elas não vão encaixar dentro do que o Espírito está dizendo aqui.
o padrão da criação, de estar construindo o tempo, de estar construindo o presente, o passado, o futuro, estar construindo dias, meses e anos, horas, minutos e segundos.